79 episódios depois, um ano de Português Suave, tudo começou a 15 de setembro de 2024 e que viagem foi esta? Foram muitas as expressões, muitas dúvidas, regionalismos, as lutas que muitas vezes até se instalaram em conversas de café ou até mesmo nas caixas de comentários de cada episódio, neste que é o programa que todas as semanas ajuda a descomplicar a língua portuguesa. Este é um episódio especial para celebrar um ano de aniversário. Olá, Marco Neves. Olá Zé. Bem? Eu sou o João Costa e Silva. Sejam bem-vindos. Olá, bem-vindos. Estamos aqui um bocadinho... Estamos nervosos hoje. Posso dizer uma Podemos coisa? admitir. Nós temos muitas vezes dificuldade, ou muitas pessoas confessam que têm dificuldade em traduzir algumas expressões inglesas que nós usamos e que, por vezes, por facilidade, acabamos por usar. E há uma expressão inglesa que eu acho que tem uma tradução muito boa, mas que por vezes já ouço por aí, que é starstruck. Quando estamos a ouvir alguém que já conhecemos há muito tempo e hoje estamos um pouco assim. E ia-vos perguntar se tem alguma tradução como deve ser. Boquiaberto, talvez? Exato. Poderia ser. Há quem diga deslumbrado, mas deslumbrado tem sempre um pico de negatividade que eu acho que o Starstruck não tem, mas eu acho que... Temos de arranjar uma expressão que consiga aqui ao nosso convidado traduzir isso. E quem é que temos connosco, que ainda não se pronunciou? Alguém que trata o humor por tu e que, no fundo, não gosta, eu acho que não gosta nada de apresentações pomposas. Ricardo Araújo Pereira, bem-vindo aqui ao Português Suave. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Marco, isso, depois qual será a melhor tradução para Starstruck? Seja qual for a tradução de Starstruck, que até é difícil dizer, não é? Eu acho que não se aplicaria, não é? No sentido em que eu não sou exatamente uma star. Veja a maneira como eu estou vestido. Acho que isso é... Cá em Portugal a eu estrela acho... aqui é mais o Marco hoje. Exatamente. Não, isso sim. Isso sim. Aposto que na academia, no mundo da academia e dos... Aposto que nos linguistas, quando se reúnem, bichanam uns para os outros. Vai ali o Marco Neves. Ai, já viste o novo livro dali? Já viste a forma como ele abordou a gramática? Não, mas eu se perguntasse a alguém quem é que são as pessoas estrelas em Portugal, eu acho que o Ricardo Pereira... Depende da pessoa a quem perguntasse, acho eu. Eu fiz a experiência com o meu filho mais novo e lamento dizer, ele tem 12 anos, e eu disse, conheces o Ricardo Pereira? E ele, não. Pois lá está a ver, é isso. E eu, é isso. A tua cultura está a precisar Não dá nada, está ótimo assim, não prejudica o desenvolvimento dele. Mas agora já sabe, lá está. Ele já sabe quem é. E vai ouvir, Marco. Vai ouvir. Vai ter de saber. Entretanto, nós estamos aqui hoje para celebrar este um ano de Português Suave e decidimos fazer aqui uma maldade ao Ricardo Araújo Pereira, porque também já fizemos isto aqui no nosso programa. As palavras mais bonitas, as palavras mais feias. Ou podemos dizer menos bonitas também, da língua portuguesa. Ao Ricardo, se imaginas qual é que é a palavra que as pessoas votaram como mais feia do português. Mais feia? Sem asneiras. Mais feia. Sem asneiras. As asneiras estão fora do pois baralho. Sim, bem, porque há umas que são muito pesadas, sim. Vocês fizeram uma espécie de sondagem? Eu fiz já há uns tempos, ainda antes do programa, e depois revelei. Sim. Eu posso dizer daqui a pouco. Quando, por acaso não tenho ideia de qual são. A mais bonita foi muito. Como é que eu ia dizer? Nós ficámos desiludidos na altura. Eu aposto que a mais bonita tem mais a ver com o significado. Sim, qual é deve ser amor ou assim. É mais portuguesa, aquela palavra portuguesa. Saudade? Saudade, sim. A mais feia é. Posso revelar aqui? Podes. Badalhoco. Badalhoco. Que para mim é a palavra mais bonita, badalhoca. Porque não é pelo significado, é pela forma como se diz badalhoca. Eu gosto mesmo de dizer a palavra badalhoca. Lá está, é mais pelo que significa, não a forma como é dita. Pois. É mas isso. Pronto, eu depois tenho aquela que eu odeio, mas eu gostava de ouvir primeiro a do Ricardo, as mais feias. Não sei se queres revelar a terceira. Eu não tenho um ódio assim tão grande às a palavras, mas quer dizer, há umas que eu acho mais, se calhar as que eu acho, digamos, inestéticas, tenho apreço por elas porque também são cómicas. Pois. E a questão é essa, e portanto eu diria, eu não sei se vocês... Há um livro do Campos de Carvalho, um escritor brasileiro, que se chama O Púcaro Búlgaro. E é óbvio que ele escolheu aquele título. Aliás, o Púcaro Búlgaro é o protagonista do livro, é um púcaro búlgaro. Podia ser outra coisa, e é um púcaro búlgaro porque as palavras fazem um barulho engraçado. Um balde. Parece um púcaro a cair numa mesa. Exatamente isso que disse. E isso é curioso, que uma palavra esdrúxula pareça uma coisa a cair. É por isso que, por exemplo, na construção do Chico Buarque. Chico Buarque. Sim. Quase. Está ali.
Todas as últimas palavras são esdrúxulas, ou seja, ele caiu como um pacote flácido, morreu na contramão atrapalhando o tráfego. É sempre... E essa ideia de acento na antepenúltima sílaba realmente dá uma sensação de objeto a cair que é difícil de explicar porquê, não é? Mas tem que ver com o acento e depois há qualquer coisa que continua. Exato. Não é? E como a música fala precisamente de uma pessoa que cai de um andaime, aquilo é perfeito. E é triste para nós pensar que falantes de outras línguas não vão perceber isso. Mas é isso, o púcaro búlgaro são duas palavras que têm graça. Se ele dissesse o balde moldavo, as palavras têm menos... Sim, são átonas, não têm a mesma capacidade. E por isso eu acho que, por exemplo, palavras que eu consideraria assim menos estéticas, por exemplo, bidé, acepip, fagote, pífaro, são palavras que nós ouvimos e rimos porquê? Porque há ali qualquer coisa. E isso é uma coisa. Eu gostava só de dizer que isto é daqueles pontos, quando nós muitas vezes falamos sobre a diferença entre as línguas, vamos sempre cair, português é a única língua que tem saudade. Não é bem assim, porque há outras línguas que. Quando, na verdade, aquilo que de facto distingue as línguas são estas coisas muito materiais, que depois levam a que um escritor escreva daquela maneira e não de outra, que escreva que se faça um poema daquela forma e não de outra. E que são dificílimas de traduzir, muito difíceis de traduzir, justamente a ver com a... Mas depois os tradutores também pegam nisto e conseguem criar coisas novas na sua língua. É quase como se as línguas se picassem umas às outras. Sim. Mas é aí que está a diferença no material da língua, não naquelas coisas muito etéreas da saudade e de que a alma portuguesa, quer dizer, nós percebemos onde é que isso vai, mas não é o mais importante, sinceramente. Sim. Pronto. Então diríamos que a terceira, mas vamos escolher a terceira. Qual é a terceira mais feia? Eu não sei se... Quer dizer, é tal coisa. Púcaro. Eu diria que pífaro é incrível como a quantidade de instrumentos musicais que têm nomes fagote, nomes parvos. Sim, cornetim. Cornetim é muito bom. Sim. Gosto particularmente de oboé, flautim. Porque, é verdade. Porque é que isso tem graça? Quem é que se juntou um dia para inventar os nomes dos instrumentos musicais? Porque é que o xilofone é xilofone? Eles foram sendo criados ao longo do tempo, não é? Sim, mas há um caso de uma palavra que foi normalmente e isto é o que nós sabemos hoje, as palavras não são criadas por ninguém, não é? Quer dizer, são criadas, mas não há um comitê. Exato. Mas houve um comitê que decidiu mudar uma palavra portuguesa que está registada e é uma história muito engraçada. No final do século XVII, houve um grupo de intelectuais que se juntou na casa do Conde de Ericeira na altura porque não gostavam de uma palavra e queriam encontrar uma palavra nova, que era a palavra cagalume. Cagalume não podia ser. Eles não gostavam de cagalume. E optaram por pirilampo. E estiveram a discutir, foram buscar a Grécia, tem ali piri, lampo, e inventaram pirilampo. E naquele caso resultou, porque as pessoas hoje dizem pirilampo com muito mais frequência do que cagalume. Mas por acaso, uma alteração feliz. Ficámos com duas. Não sei bem, Cagalume é útil, muito útil. É útil, e no diário do José Gomes Ferreira, a certa altura ele diz que o seu filho, acho que é o Raul, o seu filho era pequeno ainda, saíram da cidade e foram para o campo, e os miúdos lá do campo não dizem pirilampo, e disseram cagalume. E o filho de José Gomes Ferreira registra ele, disse, não se diz cagalume, faz cocolume. Mas sim, cagalume é uma coisa tão expressiva, tão visual. Eu não sei. O Comitê de Sábios que inventou pirilampo, tenho respeito por pirilampo, por acaso está bem feito. Gira, bonita, mas não é cagalume. Cagalume é das melhores palavras, lá está, inventada não pelo comitê limitado, mas sim sim, por uma comunidade. Pela comunidade que achou que cagalume explicava bem o que é que aquele inseto fazia. Exatamente. Se mostra que cada português acaba por ter uma certa relação com a língua portuguesa. Há palavras que gosta mais, palavras que gosta menos, e eu gostava de saber, Ricardo, qual é que é a tua relação com a língua portuguesa? Eu acho que é o meu... Não, bom, é muito estável, é antiga. É complicada. Eu não diria que é complicada. Eu tenho uma espécie de obsessão pelas palavras enquanto conjunto de barulhos, mas também pelas palavras enquanto... por exemplo, enquanto... digamos, signo, vamos corrigindo certamente, enquanto signo que não tem nada a ver com o referente, ou seja, a palavra mesa,
que é este objeto que temos à nossa frente, estas 4 letras não indicam em nada. Exatamente. A arbitrariedade. Exato, uma coisa completamente arbitrária. Sim. Na nossa língua, então, é do género feminino por uma razão também arbitrária. Outras vezes, às vezes, as palavras têm na sua origem qualquer coisa que, por muito que se tenha dissipado, e muitas vezes dissipa-se, mas indica qualquer coisa que me fascine. No outro dia eu fiquei entusiasmadíssimo quando descobri que, quando a gente diz a palavra músculo, está a falar de um ratinho. Porque a palavra mus em latim significa rato, culu, ao contrário do que significa em espanhol, é um sufixo que indica pequenez, como em quadrícula, portanto, é um pequeno cubículo. ratinho que se mexe, não é? Exatamente, porque eles achavam que este movimento que os músculos fazem e parecia um rato ratinhos a percorrer o E eu há corpo. pouco descobri, e há muitas origens dessas muito curiosas, como por exemplo pensar que a palavra filho, antes ainda do latim, vem de uma palavra que quer dizer sugador, o que mama, é o filho. Exato. Há pouco uma colega minha, por acaso foi mesmo hoje, enviou-me a dizer: tu sabias a origem da palavra cuecas? E eu, não, por acaso não. Vais partilhar, Marco? Não vou partilhar. Aquilo vem de 2 elementos, um latino, outro grego, culo, anos, e depois o ecas vem de domicílio, o domicílio do anos. Não posso. Isso é mesmo assim. É que às vezes há umas etimologias Exatamente. falsas. Não, mas esta, eu não fui ainda a todos aos José Pedro, mas assim, uma primeira análise muito rápida, aquilo pareceu-me ser legítimo. Eu vou ter de confirmar. Esta ligação atenção, caricata. É o que eu vou fazer quando for para casa. A caminho de casa. Mas pronto, depois também há as etimologias falsas, como muitas vezes discuti. Há uma que acho muito curiosa, que é a ideia de que aquele grande palavrão que não podemos dizer aqui, porque isto é um problema familiar, que vem do do sexto barco, é completamente falso. Sim, muito Sim, falso. Sexta Gávea. Vem mais facilmente de carax, não é? De Exato, vara. há várias hipóteses, Vara, e essa provavelmente, sim. mas é completamente falso que venha dos descobrimentos, porque quer dizer, nós na literatura medieval já tínhamos lá os jugrais a dizer aquela palavra, claro, e queria dizer órgão sexual masculino, claramente. Sim. Portanto, mas eu já tive muitas pessoas a dizer: mas a história verdadeira, a história falsa é muito mais interessante. E eu, mas se for por isso, Claro, sim. Inventa-se para tudo. Isso é- outra coisa. Eu acho que esse é um problema que nós temos hoje, até do ponto de vista político, não é? Às vezes as histórias falsas são muito mais interessantes do que as Pois, verdadeiras. mas se for a questão de ser interessante, nós inventamos outra. sim. Não, mas enfim. Meus caros, não falaremos para já de festivais na Alemanha, vamos falar de língua portuguesa, que é tão rica em trocadilhos e expressões populares. Isto para ti, Ricardo, também no teu ramo de trabalho, és humorista. Isto facilita, acredito que sim, ou complica ainda mais o teu trabalho? Não, eu acho que eu acho que enriquece, eu acho que é mais um fator. Eu acho que, aliás, a minha primeira obsessão, não sei se é a única, mas é certamente a primeira, é a linguagem, é a maneira como as pessoas se exprimem, é o facto de, por exemplo, quando nós temos por exemplo, quando eu ouço uma pessoa a dizer assim: eu estou farto de certas e determinadas pessoas. E eu gosto imenso dessa expressão, porque diz lá certas e determinadas, mas elas permanecem incertas e indeterminadas. Exatamente o contrário do que a pessoa está a Exatamente. dizer. Ela Sim. é uma pessoa que consegue estar a ser muito específica, continuando a ser perfeitamente e vaga. redundante, é certas, e determinadas, Exatamente. e quando quer dizer precisamente o contrário. E eu também acho muito engraçado, na literatura, por exemplo, isso vê-se muito, como há escritores e que conseguem pintar a personagem com isto, não é? Com a forma como usam as palavras. Sim. E nós todos temos isto na nossa cabeça de forma intuitiva, mas depois há pessoas que conseguem fazer isto, e o Ricardo é um deles, de forma artística, ou seja, com uma ou duas expressões nós temos ali a personagem Exato, a personagem fica definida, não é? definida. Eu no outro dia estava a falar com uma pessoa muito, como é que eu ia dizer, culta, sofisticada, não havia nenhuma dúvida sobre isso, e ela tinha acabado de dizer uma coisa muito desse tipo, ou seja, uma coisa que, exatamente, que requeria bastante estudo, e depois fez um silêncio e pareceu-me que a pessoa ficou, pensou: se calhar eu fui longe demais e estou a dar uma ideia de mim próprio que não era bem a que eu quereria. E então logo a seguir disse: por causa que. E pareceu-me que tinha sido, exatamente, que tinha sido uma maneira de aquele botão que vai aumentar o nível de prestígio ou diminuir. Pareceu que ele tinha querido juntar assim um tracinho de limão só para não parecer assim demasiado sofisticado. Muito bem. Ainda nos falta: qual é a palavra mais feia da língua portuguesa? Acho que o Ricardo só disse a terceira, não foi? Pois não, é isso. Aquelas que eu indiquei, por exemplo, não estou bidé, que na verdade
são dois barulhos, um para cima e outro para baixo, dá a sensação. É verdade, no outro dia vi, quando estava lá em Paraty, no Brasil, vi uma coisa que eu tenho a certeza que vocês em princípio conhecem, mas eu não sabia. Foi um espetáculo do Gregório do Vivier, em que ele disse, eu fiz isto é com as sobras do espetáculo O Céu da Língua. É muito bom. E ele disse uma coisa que para eles visto é uma experiência linguística, que é, ele projetou duas formas, uma forma cheia... O buba exatamente. e o uma qualquer coisa Kika. Kiki, acho que é Kiki. Esse é um dos pontos que está a levar... Balba, é uma coisa exatamente, assim. Um dos pontos que está a levar alguns linguistas a pôr em causa aquele princípio que falámos já aqui hoje, da completa arbitrariedade do signo. Parece haver alguns universais, ou seja, quando uma pessoa vê uma coisa pontiaguda, associa muito mais ao I do que ao determinados sons. Exato, e isso parece ser um pouco uma contradição em relação à tal arbitrariedade. Não, quer dizer, não nega a arbitrariedade. Nós sabemos que a mesa está... Sim. Mas há sons que são associados a formas de maneira universal, o que é muito curioso. Era incrível, ele projetou essas formas, uma cheia de picos, uma espécie de estrela, e depois outra assim mais arredondada, e disse, vocês associam este conjunto de barulhos Kiki e Balba, a qual, não é? A qual. E era esmagadoramente. Sim. Balba era a forma arredondada e Kiki era a forma pontiaguda. E curiosamente, as nossas letras reproduzem isso. O O é arredondado e o I é ali pontiagudo com qualquer coisa. O próprio K também tem ali, suponho que seja Kiki com K. Com K, exatamente. Pronto, o próprio K também tem ali. Mas, pronto, é uma coincidência, mas depois temos estes sinais de que há qualquer coisa por trás que nós não compreendemos inteiramente, e por isso é que eu gosto também desta área, porque a área da linguística e das línguas é qualquer coisa que nós usamos todos os dias e não conhecemos inteiramente. Há muita coisa para descobrir atrás como é que isto funciona. Isso às vezes instintivamente isso adquire-se. Há uma velha lição dos comediantes de vaudeville, daqueles que andavam naqueles palcos itinerantes e tal, e essa lição é: palavras com K têm graça, pickle tem graça, tomato não tem graça, porque é átona e tal, e a palavra pickle é exatamente, ou seja, palavras tem graça. palavras que tenham o som K, que sim. E às vezes são vistas como feias, por outro lado, e nós sabemos, quer dizer, a própria palavra que os miúdos cocó parece sim. Ali, esse é o melhor dos exemplos, no fundo. E eles gostam mais de cocó do que de xixi. O cocó tem ali aquela coisa de... Sim, o cocó tem outro estatuto, não é? Também tem aquela questão da forma como é dita, também está muito associada, da mesma forma que a Kiki, e recorda-me só... É tipo Balba, é qualquer coisa que tenha ovo. O xixi também acaba por... estar bem ligado ao que depois acabas por fazer, não? Sim, pois é isto são, no fundo. Isto foi a nossa promessa ao fim do ano deste programa, nós íamos dizer cocó. Eu sabia que a minha presença aqui ia fazer descarrilar. Eu apenas sigo as vossas indicações, meus caros. E falta-nos ouvir então, Ricardo, a terceira palavra. Pífaro, ou bidé, mais. E hoje que ele tiver. Acho que é bidé. Não é? A palavra mais feia para ti. Talvez, sim, pois é pá. Eu tinha juntado aqui a Spip e Fagote, mas eu acho que ficámos com mais em bidé. E bidé depois tem aquela confusão que uma pessoa, quando não sabe, um americano, às vezes chega um bidé e fica: o que é isto? Exato. Sim. É tão confuso para eles. Para que eu posso só dizer que a minha, já tinha dito aqui no outro programa, e aí eu descaio para a questão do significado do referente, digamos assim, é escarro. Escarro, mas é uma boa escolha, porque realmente tem ali aquele tem. E o re, sim. Depois por trás o referente, não é? Escarro, não há dúvida nenhuma que é uma das piadas. Aliás, a propósito disso, eu queria também vamos falar das mais bonitas. Sim, não é? sim. Vamos, é na segunda parte. É na segunda parte, ok, vamos a isso. Aqui há um senhor chamado, provavelmente o Marco, vocês conhecem certamente, não sei se conhecem, é um senhor do século XIX, desculpem, do século XVIII, um poeta alemão chamado Gottlob Wilhelm Burmann, que odiava a letra R. Ele queria, o objetivo dele era tornar a língua alemã mais doce. A letra, atenção, como nós sabemos, acho que sabemos todos que a letra R não é culpada disso. E que o sonho comanda a vida. Exato. E ele odiava de tal forma a letra R, ele chamava-se Burmann, durante anos, décadas, recusou, apresentava-se apenas com os dois primeiros nomes que não tinham R, escreveu poemas sem a letra R. Agora, a letra, reparem, nós temos a letra R em palavras que são consideradas bonitas, como amor, amanhecer, coração, primavera. Mas quase sempre é aquele R... Mas mesmo a palavra sussurro, que aliás indica o que é, não é? Sim, é sussurro. Tem a sua beleza. Claro que em alemão
os alemães são célebres por, quer dizer, aparentemente não falarem, atirarem-nos palavras à cara. Não é? Sim, sim, de uma forma mais não tão simpática. Mas eu acho que é um pouco. Eu sei que eu não sei alemão, não é uma língua, mas por vezes ouço alguns alemães recitarem poesia e penso, bem, isto às vezes ainda. Sim. Mas é difícil. Nós associamos muito ali a certos discursos de certos personagens. Não há dúvida. Havia um sketch no Dana Carvey Show. Era um sketch muito simples. Era o Dana Carvey e o Steve Carell juntos, e o sketch chamava-se Alemães Dizem Coisas Simpáticas. E era só isso. Eram eles os dois a dizer coisas muito simpáticas com sotaque alemão. Foi um prazer fazer babysitting ao Kevin! E era a demonstração prática de como, seja o que for dito com sotaque alemão, por muito simpático que seja, se torna agressivo. Isso é uma coisa de facto fascinante. Aqui ninguém é agressivo e precisamos depois disto fazer aqui uma curta pausa. Vamos às notícias e já voltamos com a segunda parte deste episódio especial do Português Suave. Segunda parte, episódio especial de Português Suave, que hoje, dia 15 de setembro, comemora um ano de aniversário. O Marco Neves faz anos amanhã. Portanto, não vamos dar azar, não te vamos cantar os parabéns hoje, mas hoje temos, sim, para comemorar, no fundo, este marco no nosso programa, o Ricardo Araújo Pereira, que já nos fez questão de trazer o top 3 das palavras mais feias. Bidé ganhou, não foi? Acho que sim, Bidé ganhou. Mas escarro ficou ali. Mas escarro, não, atenção. Escarro, eu acho que escarro é uma melhor escolha. Sim. Isto é uma lista infinita, no fundo. Porque se calhar vais a caminho de casa e vais encontrar outra palavra. É isso, sim. Mas te vai irritar. Posso comentar aqui uma coisa. Nós já fizemos episódios sobre as palavras feias e bonitas, e eu também já fiz vídeos nas redes sociais sobre este tipo de coisas, e há um fenómeno curioso. As pessoas têm muito, muito mais interesse pelas palavras mais feias do que mais bonitas. Sim. Será? E isto tem algo a ver com a forma como a língua portuguesa nós usamos tudo, não é? E para o humor, então, as palavras feias são muito mais... São muito mais apelativas, sim. Eu acho que um bom método de nós percebermos se uma palavra é bonita ou feia é imaginar que a punhamos a um filho. Como nome? Como nome, sim. E realmente o escarro é óbvio que não podia ser. Com um filho talvez não, mas com um animal de estimação, com um gato, talvez fosse possível. Mesmo assim, agora mesmo assim, o escarro. Um filho chamado Bidé, descabido. Um gatinho chamado Bidé, não é tanto. Agora estás-me a pôr em trabalhos apertados. Mas escarro não conseguimos. Mas a questão é essa, é que eu escolhi, as palavras que eu escolhi são inestéticas, digamos, mas têm um potencial humorístico. E essas, eu acho que essas, para animais de estimação, servem. Mas, por exemplo, ninguém diz escarro, anda aqui. Ninguém faria isso. E badalhoca. Pois, é que agora estou a ficar em trabalhos apertados. Porquê? Porque há bocado disse que badalhoca era a palavra mais bonita para mim, agora estou a pensar em pôr o nome ao filho. E acho que não era tão quando bom. Quando o professor fizesse a chamada, eu acho que sim. Ora, e era logo dos primeiros. E a pessoa ia dizer, não há uma relação entre o referente e o referente. Não, porque por isso não Eduardo, Eva... Escarro, Fábio. Era uma chamada engraçada. Eu já tive um aluno com um apelido, eu espero que ele não esteja a ouvir agora, porque ele, quando eu fiz a chamada. Era tão mais se estivesse. Quando fiz a chamada a primeira vez, ele. Não, eu estava a fazer a chamada e ele chamava-se. Eu não vou dizer o primeiro nome para também não. Pão Mol. Manda aqui um abraço ao Pão Mol. Pão Mol. Ifan? Ou. Por acaso não me lembro, mas eu acho que era separado. Portanto, Pão Mol. Que é o melhor apelido que eu alguma vez vi. Pois é. No Alentejo há muitas vezes apelidos desse tipo, não é? Mas pão mol, quer dizer, imagino que seja, não é, a mãe não é pão e o pai mol, não é? Deve ser. Quer dizer, se fosse era espantoso. Mas em princípio. Será tudo ali já vem do avô. Já vem do avô, tudo pegado. Sim. Senão era demasiado mau. Ricardo, e vamos às mais bonitas? Sim. O que é que tens aí na tua lista? Eu tinha. Eu já não sei onde é que li isto, mas eu não sei se foi no Camilo ou se calhar foi num destes antepassados do Marco, um Rodrigo Sá Nogueira ou uma coisa assim, que disse que uma vez um alemão chamado Link, não tenho o primeiro nome, veio a Portugal no século XVIII, também no século XVIII, e disse: a expressão mais bonita de todas as línguas é minha menina. Ele disse: nunca tinha ouvido nada tão doce. Em português. Nunca tinha ouvido nada tão doce como a expressão portuguesa minha menina. Eu lembro, tinha lido isso, e depois, quando Portugal ganhou o Festival da Eurovisão, eu estou ainda hoje convencido de que uma das razões para a popularidade daquela música foi porque a Luísa Sobral
inteligentemente, foi buscar uma quantidade enorme de palavras em português que são sedutoras para falantes de outras línguas, como, por exemplo, está lá devagarinho, está lá minha, também é na expressão minhas preces, está coração, meu sozinho, bem meu bem. Ou seja, há ali uma quantidade de coisas, como por exemplo esses sons nasalados em coração e bem, que as pessoas não precisam compreender para... Exato, para e devagarinho, esse tipo de coisas. Eu acho que ela foi, se não foi propósito, é uma sensibilidade artística. Que a canção tem ali uma toada. Sim, exatamente, uma toada que é, não vamos dizer universal, que não é isso, mas que pode ser apreciada mesmo sem perceber isso, sem dúvida. Mas é curioso que há pouco estávamos a falar da questão do alguém que odiava como é que é o nome do escritor alemão? Gottlob Burman. Sim. O Burman, que odiava os R's, e nós tivemos cá várias pessoas que odiavam o ão. Chegou a haver livros inteiros contra o ão português, mas eram portugueses, nunca eram estrangeiros, porque os estrangeiros até acham muito engraçado este nosso som. Já não gostam tanto dos X e que nos dizem que nós somos muito eslavos, não é? Sibilantes, e parece russo, não é? Parece russo. Então no top 3, Minha Menina? Eu diria assim, só que Minha Menina é uma expressão. A minha mulher concorda inteiramente, porque ela diz que quando vai ao norte, em que o tratamento por menina ainda é muito comum, que ela fica muito animada por ser tratada por Minha Menina. Sim, eu diria que menina, certamente, devagarinho. Todos os diminutivos, nós temos muitos diminutivos, coisa muito portuguesa. Exato. Coisa também intraduzível, não é? Sim. Em inglês, não se pode dizer little slow, não funciona. Não, porque lá está, os diminutivos. E quer dizer, eles dizem slowly, mas é outra forma de verbo, mas os diminutivos, nós muitas vezes em discussões linguísticas, porque isto não quer dizer. Às vezes há casos de diminutivos que parecem contraditórios, como os beijinhos grandes. Sim. Mas os beijinhos grandes, a pessoa, para achar que é contraditório, não percebe que nós raramente usamos o diminutivo para dizer que a coisa é pequenina. Pequenina, exatamente. É outra coisa, tem um significado para lá disso. O beijinho não é um beijo pequenino, é um beijo carinhoso, um beijo... Até porque às vezes nós aplicamos diminutivos a coisas que não se podem diminuir, como por exemplo, a gente pode dizer vamos comer um cabritinho, e isso sim, mas quando a gente diz um cabrito assadinho, o assado não é menos assado que os outros. Não é? O inho é mesmo uma forma de nos... É uma forma que a nossa língua tem do falante se poder pôr lá e dizer que está ali de coração, mas há mais línguas assim. Curiosamente o holandês tem diminutivos, que é uma coisa que me faz... Tem. E também usam muito. E curiosamente, e já agora se calhar isto vai unificar toda a nossa conversa, o holandês, ou seja, quem fala, como é que se chama aquilo? Neerlandês, assim? Oficialmente seria neerlandês, não é? Parece, ao mesmo tempo que está a falar, estar a puxar um escarro. Exatamente. E no entanto tem diminutivos. Exatamente. Eles próprios admitem. Para os holandeses eles dizem as línguas são todas igualmente bonitas, menos a nossa. A nossa não há nada a fazer. A presença da expectoração no neerlandês é realmente uma coisa fascinante. Os diminutivos é para compensar, no fundo. Se calhar. É para compensar os escarros. O Ricardo, o Zé, e tu dominas este tema muito bem. Quando fez parte de um grupo icónico chamado Gato Fedorento, que quase ninguém conhece, de certeza. O filho do Marco não conhece, certamente. E ainda ele vai conhecer. Eventualmente. Não, por acaso eu acho que até deve conhecer, porque lá está, as redes sociais têm esta coisa, a pessoa vai ver aqueles vídeos que lhe aparecem, ele não sabe, ele não sabe de onde é que aquilo vem. E nós estamos muito numa era de nostalgia. Às vezes aparece-nos um vídeo e aquilo desperta ali uma série de emoções. É uma palavra muito bonita. Antes de avançarmos, há este fenómeno de coisas um pouco mais antigas. Eu sei que chamar o Gato Fedorento antigo pode parecer um pouco estranho, mas eu sou muito resistente a isso, estou muito habituado. Mas que de repente voltam por causa das redes sociais e dos videozinhos que voltam. No outro dia, os meus amigos e eu, o Zé Diogo, o Miguel e eu, fazemos um podcast. E então resolvemos terminar o podcast sempre recordando um sketch e depois falando sobre ele, as condições em que foi gravado e não sei o quê. E depois isso foi anunciado na televisão e a Pivô, que estava a anunciar, falando sobre esse momento em que a gente fala de um sketch, disse: vai ser um momento de grande nostalgia para muitos de nós. E eu fiquei tão ofendido que agora, nesse momento do podcast, eu digo sempre: vamos agora a um momento de grande nostalgia para muitos de nós. É esse o motivo? É esse o motivo. É uma jovem pivô
que pronto, disse estas coisas velhas do século XVIII vai ser giro. Vamos ao recordá-las. baú. Finais do século XX, então, não é o caso, mas é outra pessoa diz finais do século XX. Mas eu por acaso tenho uma pergunta sobre a língua portuguesa, porque houve uma série de expressões, e todos nós sabemos, isto é quase um lugar comum dizer isso, que nós tínhamos o Herman nos anos 80, temos o Gato Fedorento depois a criar uma série de expressões que podem ficar na língua ou não, nós não sabemos, mas que a verdade é que são fortes candidatos a ficar na língua. Há alguma destas expressões que julgues que quer dizer, há umas que já existiam e mas que foram recuperadas ou foram ali cristalizadas. Apontámos para elas, sim, não é? exatamente. Como, por exemplo, o hábito de dizer e tal, esse tipo de coisas. Identificaram certas bengalas históricas da língua Exato, portuguesa sim. que E isso... outras coisas que surgiram como, sei lá, o papel qual papel. Às vezes as pessoas dizem esse tipo de coisa. Ou... Eu já vi pessoas mais novas que provavelmente não sabem de onde é que isto vem. Exato. A usar. Isso é excelente, não é? Quer dizer que estamos aqui já no segundo nível da... Exato. Que nós poluímos a linguagem e aquilo, e depois a mancha já se diluiu no resto da água. E daqui a umas décadas teremos, se calhar, um futuro pessoa como eu... Marco a dizer isto vem de... Isto não vem do Cesto da Gávea, mas vem de um grupo de humoristas muito importante do início do século XX. Certamente vai ser descrito assim, tenho a certeza absoluta, sim. Mas isso é curioso, eu lembro-me de naqueles inícios em que aquele choque motivado pela exposição pública era muito... assustador para uma pessoa que era completamente anónima, e de repente havia uma coisa que era na rua, cada pessoa me gritava a sua coisa favorita. Papel, 15-0, e tal, tu queres ser eu? Cada pessoa dizia a sua... Isso foi assustador? Não, é assustador só no sentido favorito? de... Olha, está ali uma pessoa que eu não sei quem é, mas que está a usar a língua portuguesa de uma forma que fui eu que... Exato. Que a instruí. Tu tens um favorito, Ricardo? Todas essas expressões, alguma que te fique particularmente gravada na memória? Eu no outro dia estava... Aliás, eu acho que até foi a propósito de uma coisa que tinha a ver com a língua. E as pessoas, quem estava a organizar isso pediu que eu me apresentasse digamos, aquilo basicamente era um convite feito a pessoas decentes e então, apresenta a sua obra, e as pessoas apresentavam um trabalho académico ou não sei o quê, e eu entreguei um sketch em que eu faço a personagem do autor de um novo dicionário da língua portuguesa. Que tem palavras que lamentavelmente não estão dicionarizadas. É o FNI, exatamente. FNI, que é o sentimento de ter a meia presa no calcanhar. É uma irritação muito específica que não estava ainda, não tinha uma palavra que a designasse. E pronto, depois o sketch acaba com... Mas o senhor onde é que tirou linguística? Não, eu sou de físico-químicas. Bom. Mas é isso. Eu não sei se FNI, tendo em conta que é... Eu posso dizer aqui duas coisas sobre isso. Sim. Quando há até livros inteiros sobre palavras que foram cunhadas de propósito, e a verdade é que se uma pessoa cria a palavra a pensar esta palavra faz falta, raramente ela é isso, não vai resultar. Agora, se a pessoa sem querer ali há um caso muito famoso do Big Bang, o termo para aquele facto científico, que foi a grande explosão que criou o universo. Um astrónomo que eu agora não me lembro, agora não me lembro do nome, os nomes escapam, mas ele estava num programa de rádio a tentar descrever esta teoria que ele não acreditava nela, a dizer eles acham que houve ali um Big Bang, e de repente aquele nome pegou e hoje nós usamos. Ou seja, por um detrator da teoria, é ele que cunha a expressão que depois vai... Que ele não queria, claro. E ficou famoso. Portanto, quando a pessoa quer, raramente consegue. É isso. Mas depois, às vezes... Eu acho isso comparável à antiquíssima discussão sobre o poder do humor, que eu acho exatamente isso. É menor do que a gente pensa e é incontrolável. Como nesse caso. Pode ter ali uma influência que ninguém está à espera. E que até é involuntária. Ou seja, por exemplo, pode-se argumentar, e eu acho que nos Estados Unidos o facto de tantos humoristas persistentemente fazerem pouco do Trump levou a que isso gerasse junto de alguma parte do eleitorado um sentimento certa simpatia. Exatamente. Eu acredito que isso possa... Eu acho que eles devem... Isso não significa que eles não devessem
fazer isso. Ter não é? feito o que Sim, fizeram, sim, porque eu acho que eles devem estar borrifando para isso, para esse suposto efeito, mas realmente pode ser Há um muito humorista que é muito famoso, que o John Howard. Há o John Oliver, será? Oliver, sim, desculpa. Como eu disse, os nomes hoje é o Starstruck. Estás de parabéns, Marco, tens direito a os nomes hoje capaz. Não, mas por acaso eu acho que estou mesmo com um problema grave hoje, porque ainda há pouco me telefonou uma pessoa que eu conheço e eu não me lembrava do nome dela. Conheço muito bem. Como é que resolveste? Disse, Olá, amigo. Meu caro amigo, acho que normalmente é isso. Meu caro. Foi grave. Eu acho que deve haver um nome, devia haver uma palavra Para isto. para isto. Mas o Oliver uma vez passou uma parte do programa dele em que ele, há uns anos, o Trump disse qualquer coisa como: eu deveria candidatar-me a presidente, e ele disse no programa: força, Sim. vai ver como é que isto vai correr. E ele diz: peço desculpa. Exato. Não era. Sou o culpado. Mas se calhar é ele. Mas, Ricardo, disseste a terceira, minha menina, devagarinho, vamos completar esse top. Esse top, eu já acho que tinha dito aqui, deixa-me ver se eu tenho. Eu vou... Badalhoca. Sim. Isso era ótimo. Já falamos tanto hoje de Isso badalhoca. era ótimo. Era giro ser tipo pífaro, ser uma das mesmas que melhores. era. Não, mas eu, sei lá, coração. Lá está, as mais bonitas não são tão interessantes. Sim, pois é, não tem tanto. Mas realmente cura esta ideia de as minhas filhas estudam no estrangeiro e então às vezes trazem para casa namorados que são de outras nacionalidades. Teve cá agora um americano connosco durante algum tempo. Aliás, foi curioso porque ele, nestas 3 ou 4 semanas em que cá esteve, comeu mais peixe do que no resto da sua vida toda. Assim. Conheceu sardinhas, outra boa palavra, aliás, sardinhas, e adorou aquilo. É muito fácil impressionar, por exemplo, americanos com gastronomia em geral e sardinhas em particular. Mas a dificuldade que ele tem para compreender que o som é possível fazer. Eles não consegue fechar o nariz, não é? Não consegue, e ele achava que fazia-lhe lembrar um carro a alta velocidade que passa por nós. Não. Okay. Era isso que lhe fazia. Era isso que a palavra João, por exemplo, lhe fazia lembrar. Sim. E conseguiu depois. Não consegue. Aquilo vão de ser anos de tentativas. Pois é, curioso como nós temos sons que dizemos todos os dias e há outras pessoas que. E lá está. Fisicamente nós não somos diferentes. Exato. Há ali o treino de muitos anos para conseguirmos fazer isto. Eu posso dizer já agora, como disse há pouco, a minha mais odiada, não é odiada, a que eu gosto mais e também já disse aqui uma vez, por isso isto é uma recuperação do que fomos dizendo, é Azul, sim. Por vários motivos. Acho que o som é bonito, a cor também gosto, mas principalmente, não futebolisticamente, já agora, aí somos colegas, mas também pela história, porque é uma palavra que, sabendo a história, nós sabemos que ela vem do persa, porque havia uma rocha que era minerada nas minas do Afeganistão há mais de 10 mil anos. Esta rocha depois o lápis lazuli foi sendo transportada pelas rotas da seda, pelo árabe, depois o árabe foi para o latim e depois o latim chegou ao português. Esta história acaba por ser é quase impossível depois não querer que aquela palavra seja bonita, e ela é bonita também, independentemente da sua origem. Fica dito. Quando depois com outros variantes de azul é que mais complicado. Em que sentido? O azul marinho, o azul petróleo, azul turquesa. O meu espectro cromático não consegue encaixar. Ficamos só com o azul. Sim. Ricardo, se tu pudesse inventar uma nova palavra portuguesa. Então temos o tal FNI. Sim. Pois mas sem ser estas que já eu tenho já inventado aqui várias, às vezes na gíria. Sim, às vezes, por exemplo, eu ontem inventámos uma. Nós estávamos a falar sobre sobre um antigo primeiro-ministro que está com problemas na justiça. Não sei se já ouviram falar. É um grupo relativamente... Exatamente, mas era um mais específico e o que acontecia era que estávamos a verificar que muitas vezes ele é apanhado a dizer uma coisa e depois faz uma interpretação daquilo que disse que... não é exatamente aquilo que nós estamos à espera. E então nós inventámos um dicionário, como há os dicionários de português, inventámos um dicionário de português. Só porque aquela é a linguagem, era aquela linguagem, pareceu-nos que português era um nome temos aqui apropriado. Por acaso esse primeiro-ministro que estávamos a falar tem uma forma de falar muito
própria. Que tem. Não, até é aquela cadência. Sim. Não sei se é para hipnotizar e para levar as pessoas a acreditar numa determinada narrativa. Mas sim, tem ali uma cadência tem. própria. E mais, mesmo não só a ver com o tom, eu também gosto muito do tom. Ou seja, a ideia de nós, das pessoas que integram determinada classe profissional, saberem, na minha profissão fala-se desta maneira, com esta musiquinha, ou seja, eu sei que se eu trabalho num supermercado, quero chamar um patinador à caixa central e eu digo, patinador à caixa central. É esta a música que eu uso. Se eu estiver no Parlamento, vou falar de outra maneira, ou no palco de um comício para mobilizar as pessoas, adoto esta música. E assim sucessivamente. Mas o Sócrates, além da musiquinha dele, tem ainda, quando ele quer falar, por exemplo, das calúnias que são lançadas contra ele, e ele usa muitas vezes, isto é um lamaçal de vitupérios. Ou seja, tem ali um dicionário muito próprio, não é? Sim. Mas já há pouco já tínhamos falado disso, esta forma como nós usamos a língua para comunicar, mas não é só, quer dizer, isso acaba por ser quase tão limitativo quando as pessoas dizem a língua serve para comunicar. A língua também nos identifica por a profissão, o grupo, a terra, o grupo de amigos, e isto é também material literário, porque o material literário não é só as palavras, é também a forma como as pessoas falam. Isso, nesse sentido, o Ricardo faz literatura. Não é? Sim. Bom, quer dizer, é assim, é num sentido mesmo muito específico, mas sim, eu lembro-me de muitas vezes quando estou a ler o Camilo, ou às vezes até a Queda de um Anjo tem isso de forma sim. Tem aquelas cenas no Parlamento em que a pessoa sabe que está nem precisava é isso, ele fica definido, por exemplo, o Calixto Eloy fica definido pela maneira como intervém assim como os seus adversários. Atenção, há um capítulo da Queda de um Anjo que se chama Virtuosas Parvoiçadas, que é um título. Exato. Sim, mas eu lembro-me de muitas vezes apanho ali expressões da minha avó, que era uma pessoa que tinha, sei lá, terceira classe. E eu encontro. Estava no Camilo. Exatamente. Porque há aqui um fenómeno, e isto agora dava para outro programa, podíamos ter uma certa uniformização. Eu não acredito, até porque há sinais que não é isso, não é propriamente uma diminuição do vocabulário, mas uma uniformização do vocabulário pelo país todo. E o português rural está a desaparecer. Às vezes até a sintaxe, não apenas o vocabulário. Sim. Está a ser cilindrado pelo português urbano, porque tem mais prestígio. Exato. Quer dizer, e acabamos por perder esse português que nós vemos ainda no Camilo, que associamos. Por exemplo, coisas como o verbo sentir significar ouvir. Eu não te senti chegar que tem uma dimensão de... E curiosamente depois vamos encontrar esse mesmo verbo noutras línguas latinas, o catalão é um caso, em que ainda quer dizer ouvir os mesmos verbos. Isso também é muito curioso. Mas pronto, isto agora já dava aqui para fazermos uma nova temporada. Já dava para outro, não era? Mas pronto. O nosso tempo chegou ao fim. Agradecer ao Ricardo Araújo Pereira que veio aqui ao Português Suave. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Episódio especial. Esperemos que até casa encontres mais algumas quantas palavras que te irritem e que voltes. Agora vamos todos investigar as cuecas. Uma outra vez. Vamos todos investigar cuecas. Sem dúvida. Um agradecimento especial também, e temos de fazer neste dia, à Filipa Duarte e ao André Maia, que enquanto dupla em setembro de 2024, no ano passado, aliás, começaram esta viagem contigo, Marco. Parte deste sucesso Fica um abraço. Também se deve a eles. E por último, mas não menos importante, agradecer a ti, Marco, pela irreverência, vontade, forma descomplicada de nos explicar o português. Aprendemos sempre muito contigo e no fundo também nos divertimos, que é sempre o mais importante. E prova disso é este episódio que tivemos aqui hoje, a Rádio Observador, o Português Suave, os ouvintes e nós, eu e o Zé. Agradecemos-te por estares aqui todas as semanas. Eu deixo só o agradecimento ao Zé e a ti, João, e aos ouvintes que também nos têm participado muito. Muito obrigado por esta oportunidade de ter. Feliz aniversário ao Português Suave. Até para o ano, se cá estivermos todos. E nós estamos de regresso na quarta-feira, não se esqueçam. Um abraço.